Olá, paz do Senhor. Traremos hoje mais uma mensagem da parte do Senhor. Espero que Deus fale aos corações de cada um. Vamos ler em Lucas capítulo 17. Vamos falar, na verdade, sobre perdão. Então estaremos lendo em alguns outros textos também. Mas começando aqui com Lucas 17, versículo 3 em diante. Diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Bom, nesse texto, já vemos aqui algumas coisas que a gente pode explicar. Bom, o que vemos aqui é que o perdão deve ser liberado. Jesus está tratando aqui, quando uma pessoa vier te pedir perdão por algo que ela fez, perdoa-lhe. Se ela vier 7 vezes te pedir perdão por algo que ela 7 vezes veio te fazer mal, perdoa também. Aí os apóstolos falam: ah, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí o Senhor diz aqui que se tivesse uma fé como um grão de mostarda, ia dizer para a amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Por que é como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, ele é pequenininho, né? Porém, ele se expande. Ele se expande no sentido de que quando uma árvore nasce da sua semente, é uma grande e frondosa árvore. Então, a fé, ela deve ser contínua, ela deve ser cada vez mais cultivada para que ela possa crescer. Ela não tem que ficar pequena como o grão de mostarda, né? Ela tem que crescer como o grão de mostarda. Ela pode ser pequena, mas se ela se tornar como fosse um grão, ela vai crescendo, crescendo, até se tornar uma grande árvore. Em Mateus 18, 21, também falando sobre isso, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Praticamente falando da mesma situação que Jesus tinha falado no outro texto. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui não podemos pegar esse texto e colocá-lo matematicamente, 70 vezes 7, 490 vezes. Né? Eu creio, particularmente, que Jesus está dizendo aqui, fazendo um apontamento. Aqui não existe número de vezes que você deve perdoar sempre. E também apontando para o fim dos tempos, as 70 semanas de Daniel, que é 70 semanas vezes 7 dias da semana, dá 490 anos, a profecia de Daniel. Que no final dessa profecia, o Senhor Jesus está voltando. Então ele está dizendo: perdoe até que eu retorne. Porque se você perdoar, mas perto do meu retorno acontecer algo e você não perdoar alguém, guardar mágoa dessa pessoa, eu não poderei estar contigo. Você não poderá estar comigo. Então, perdoa até 70 vezes 7, perdoar sempre. Perdoar não significa necessariamente estar convivendo junto o tempo todo, né? Você pode perdoar a pessoa, porém, não necessariamente vai estar convivendo ainda junto. Há situações em que exige-se a questão da confiança, né, reconquista da confiança, e às vezes não é possível, porque a outra pessoa não é de confiança. Mas o seu papel é perdoar, mesmo que ela não seja de confiança. Você, por exemplo, ou alguém de nós, que Deus nos livre, mas alguém é estuprado. Eu tenho que perdoar o estuprador. Mas eu vou conviver com o estuprador novamente? Eu vou estar junto, trazer para dentro de casa?
um assassino, alguém que assassinou um familiar, essa família vai trazer para dentro da sua casa esse assassino? Então, perdoar é uma coisa, estar convivendo junto é outra. É claro que no meio da igreja do Senhor, coisas mais leves, eu coloquei aqui coisas exageradas, né? Mas que acontecem. Mas no meio do povo do Senhor, coisas mais leves, você pode perdoar e conviver junto, né? Esquecer e conviver junto, como o Senhor determina que convivamos sempre. Marcos 11:25. Quando tiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então está condicionado. O perdão de Deus para nós está condicionado ao nosso perdão para o nosso semelhante. É muito sério, né, irmãos, isso? Porque às vezes nós nos sentamos em cima da razão e achamos que não devemos perdoar porque fomos ofendidos demais pela outra pessoa. Porém, se não perdoarmos, não estaremos sendo perdoados pelo Senhor. Não importa a razão que nós tenhamos. Não importa se eu estou certo, se eu estou errado, se há 1000 razões para eu não perdoar a pessoa. A palavra diz, perdoa, porque Deus está vendo o seu coração, o meu coração, para que a gente não tenha mágoa dentro do coração e o nosso coração fique em trevas. É esse o sentido de perdoar, de liberar o perdão, para que nós estejamos livres, para que tenhamos o nosso coração leve, puro perante o Senhor, para que Ele possa assim nos receber em seu reino. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É a mesma coisa do outro texto, né? Colossenses 13:3, para encerrar, vai nos dizer assim, ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos aqui, né, os irmãos já sabem, é dar suporte, né? Colocar um ombro para carregar o seu próximo. Então, dar suporte um ao outro e perdoar um ao outro, assim como ordenou o nosso Senhor, assim como Ele nos dá um suporte, assim como Ele nos perdoou e continuará nos perdoando à medida em que peçamos perdão, né, por aquilo que fazemos. Então, que você não fique guardando nenhum sentimento, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, isso só faz mal. Perdoe, mesmo que aquela pessoa não seja digna de te pedir perdão. Mesmo que não haja mais tempo para pedir perdão, porque a pessoa já não está mais aqui. Mas libere perdão no mundo espiritual. Se a pessoa está aqui e tiver condição de você ir até a pessoa, libere o perdão. Libere o perdão. É bom para você liberar o perdão. É bom para mim liberar o perdão. Que possamos perdoar uns aos outros. Que Deus abençoe a cada um. A paz a todos.